alguns livros, é um caso muito interessante de livros muito rebuscados do ponto de vista editorial, do ponto de vista gráfico, tá, melhor dizendo. Vez por outra, você encontra isso. Atualmente, creio que a editora que mais investe nesse tipo de coisa, que eu consideramos aqui do ponto de vista um pouco questionável isso, de investir muito na forma do livro. Para você ter ideia, no Brasil, há algum tempo atrás, quem começou essa história foi aparentemente a Companhia das Letras, a editora Companhia das Letras, que começou a publicar livros com capas muito mais esmeradas, esse tipo de coisa. Sim, passou a fazer parte do cardápio de todas as editoras. Detalhe, menos da Martin Claret. A Martin Claret é mais uma piada com fundo comprovada, inclusive. A Martin Claret é uma editora lendária, no bom e no mau sentido aqui no Brasil, mas porque ela publicou livros tão horríveis, com capas tão horrorosas, que elas tornam referência, quando o assunto era uma edição feia, simplesmente. Eles conseguiram isso. Facilmente você vai encontrar exemplos desse nível de fealdade de capas que a Martin Claret conseguiu. A fama chegou, e era esse um dos problemas da Martin Claret. Tem altos problemas que usavam traduções que não eram bem feitas, exatamente feitas por eles. Essa é outra história. Mas as capas horríveis ganharam tal fama que eles resolveram, aparentemente, mudar ao contrário. Tanto que os livros atualmente da editora Martin Claret são muito bonitos. Não se sabe, né? Eu não sei o que aconteceu, mas realmente passou de um extremo ao outro, publicando coisas muito interessantes das irmãs Brontë, da Anne Brontë, que eu de memória tenho certeza que publicaram, Agnes Grey. Mas enfim, esse é o padrão aí. A editora Martin Claret que se ajustou a quase todas as editoras. Elas têm noção de que as pessoas compram livros também pela aparência, principalmente pela aparência, dependendo mais que tudo pela aparência. A Cossack Naif, falecida, a editora Cossack Naif, também fez muito isso. Livros mais para você ter na estante do que para serem lidos. Literalmente, muitas vezes os livros são belíssimos, bonitos, diferentes e tal, mas não são nada práticos para serem lidos. E a editora Darkside, muito popular entre o público jovem e tal, publicam livros com diferenciais, coisas muito interessantes nesse sentido gráfico. Agora, no passado não muito distante, porque no passado distante, assim, a médio prazo para trás, ninguém fazia isso. Então, foram poucas décadas. Uma das primeiras, e foi comentado isso em algumas edições, mais de uma, eu creio, os livros da editora Marco Zero, do Nick Bantock, Griffin Sabine. Na verdade, uma trilogia, né? Agenda de Sabine, Griffin Sabine e O Caminho do Meio. Só pela capa já se tem ideia de que os livros são muito esmerados, são muito bem feitos. Tal. Esse é um problema de livros muito complicados, muito complexos do ponto de vista gráfico. Porque ou você comprou esses livros novos, ou a chance de encontrá-los num sebo pela internet vai ser quase que zero. No caso desse aqui, especificamente, assim, porque aí você tem a capa, tem a sobrecapa, no caso aqui a sobrecapa, depois a capa, e dentro dele, o que é realmente fabuloso, na verdade é uma correspondência entre duas pessoas, Griffin e Sabine, que se conhece um romance que acontece por cartas, e as cartas são colocadas no livro. Tem um envelope, e dentro do envelope tem a própria carta. Cada uma escrita como se fosse pela própria pessoa. Verso, tal, diverso, desenhos. Ou seja, se você encontrar esse livro à venda pela internet, no sebo, a chance de estar faltando alguma coisa é altíssima. Detalhe também, né? Esses livros tão esmerados assim, não quer dizer que eles sejam bons.
é um livro razoável, é um livro interessante. Ele é mais interessante pela forma do que pelo conteúdo. Um outro recente é o Navio de Teseu, também cheio de coisas que o primeiro leitor provavelmente já vai perder alguns desses anexos, de mapinhas, de bússolas, tem coisas muito complicadas, um livro muito bonitas, mas nem ele próprio vai conseguir ficar com tudo aquilo, ele vai acabar perdendo, mais ainda se esse livro for vendido. Como outros, né, como usado, também não vai dar certo. É um livro bom? Não sabemos. Quem tem esse livro e já leu diz que não é nenhuma maravilha, mas a apresentação física é muito interessante. Esse Griffin Sabine, do Nick Bantock, já é bem mais. A história é interessante, é muito agradável, mas é frequentemente isso mesmo. Assim, os envelopes são colados, são envelopes de verdade, com as capas, algumas manuscritas, claro, né, impressos, manuscritas, outras datilografadas com desenho. Você acompanha, como se estivesse tendo acesso a uma correspondência entre duas pessoas. Mas também o livro não é tão maravilhoso assim. Na verdade, se vocês imaginar uma apresentação de O Morro dos Ventos Uivantes ou de Moby Dick com detalhes assim, talvez o público não apreciasse tanto, porque o conteúdo é tão significativo que essas coisas atrapalhariam. Mas se o livro não é tão maravilhoso assim, e talvez até a proposta não seja essa, a proposta seja de que a parte física é mais interessante. Como diz a ideia, né? O meio é a mensagem. Essa ideia, né, de um escritor, de um teórico da comunicação de muitas décadas atrás, vale mais ainda para esse caso, né? É uma ilustração boa para essa ideia.